Fala galera do Colégio Santa Catarina, meu querido segundo ano, tudo bem com vocês? Quarentena rolando, né? Mas nós estamos por aqui para te dar aquele apoio, tá? Olha só, o assunto que nós vimos nas nossas últimas aulas foi termometria. Tá? Então, esse assunto ainda está rolando. Na verdade, nós terminamos, já estaríamos entrando em outro assunto, né? Eu vou enviar para vocês um outro vídeo com a continuação da termologia. Mas por enquanto a gente vai dar uma revisada na termometria, porque o material que eu estou enviando para vocês para essa semana, ele é desse assunto. Então a gente vai dar uma lembrada rápida aqui, para que você tenha essa base, né? Para poder resolver teu assunto, ok? Aqui nesse primeiro slide a gente tem aquele conceito clássico de temperatura. A gente lembra que temperatura é movimento de moléculas, né? Moléculas, átomos, partículas. A gente sabe que tudo que existe ao nosso redor é formado por átomos, tá? E esses átomos eles estão o tempo todo vibrando, eles estão o tempo todo agitados. E o conceito de temperatura tem relação com essa agitação. Quanto maior a agitação dos átomos, partículas presentes no corpo, maior será a temperatura, né? Temperatura seria uma grandeza física, escalar, que mede exatamente isso, mede a vibração dessas partículas presentes no corpo. Então não esqueça esse conceito de temperatura. No nosso cotidiano é comum, né, que as pessoas confundam o conceito de temperatura ou de calor, mas são conceitos bem distintos, tá? A gente vai daqui a pouquinho verificar o conceito de calor. Mas a temperatura é agitação de partículas, beleza? Então não esqueça esse conceito aí. Maior temperatura, maior agitação. Menor temperatura, menor agitação. Aqui na animação que você está observando, nós temos um corpo, tá? A gente tem aqui uma fonte térmica, né? Aquecemos uma região desse corpo. Você nota que na região do lado esquerdo aí do desenho, da animação, você nota que do lado esquerdo a temperatura é maior, porque a agitação dessas moléculas também é maior, moléculas, átomos, né? Então, temperatura e agitação, tá? Bom, aqui a gente tem o conceito de calor, bem distinto do conceito de temperatura, embora eles tenham uma relação íntima, né? Temperatura é agitação de partículas, já o calor é uma forma de energia. Vamos lembrar, ano passado nós estudamos energia e tem várias formas de energia. Você estudou, por exemplo, energia cinética, energia potencial, você estudou energia mecânica, a gente tem energia elétrica, você tem energia nuclear, energia solar, enfim, tem uma infinidade de tipos de energias, tá? O calor nada mais é do que um tipo de energia como qualquer outro, tá? Lembrando que a energia ela não é criada, não é destruída, a energia só é transformada. Imagina que num processo qualquer você possa transformar, por exemplo, a energia elétrica em calor, né? É o que acontece quando você liga um ferro elétrico. Os aparelhos eletrônicos, de um modo geral, aquecem. Então, o calor ele é um tipo de energia. Pode ser convertido em outras? Pode. Assim como outras formas de energia também podem ser transformadas em calor. Então, é energia. Só tem um detalhe, é uma forma de energia em trânsito. O calor ele não está parado, ele está transitando, ele está passando de um objeto para o outro. E a condição para esse calor ser trocado, para passar de um objeto para o outro, é que entre esses objetos haja uma diferença de temperatura. Só tem uma condição para trocar calor, diferença de temperatura. O calor, por ser energia em trânsito, ele vai passar daquele corpo que tem maior temperatura para aquele que tem menor temperatura. Claro que essa troca de calor não é eterna, ela vai durar um certo tempo, porque à medida que o corpo mais quente vai perdendo calor, ele vai esfriando, né? À medida que o corpo mais frio vai recebendo calor, ele vai esquentando, né? Quer dizer, vai acontecendo isso. Um tem temperatura alta e outro baixa. Então, eles vão trocando calor até chegar um momento em que isso estabiliza.
vai ter um momento em que eles vão ter a mesma temperatura. Dizemos então que atingiram o equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico é aquela situação em que todos os corpos do sistema apresentam a mesma temperatura. Obviamente, se eles terão a mesma temperatura, a partir desse momento não é mais possível ocorrer troca de calor. A condição para ocorrer troca de calor é diferença na temperatura, tá bom? Então não esqueça isso daí. Então olha só lembrando rapidamente, temperatura mede a agitação de partículas. Calor é uma forma de energia em trânsito. Queridos, o calor ele não está contido no corpo. O calor ele está sempre transitando. Alguém ganha, alguém perde. Quando essa energia entra no corpo, digamos assim, o nome já não é mais calor. Né? A gente diz que a partir do momento que o corpo absorveu essa energia, ganhou essa energia, ela terá um nome de energia térmica, que tem relação com a energia cinética das moléculas. Né? Olha que interessante. Quanto mais energia o corpo absorver na forma de calor, mais energia, no final das contas, ele vai ter, né, em relação à agitação das moléculas. Quer dizer, as moléculas começam a agitar, a vibrarem, e aí você tem energia cinética armazenada nesse corpo. Então, no dia a dia é muito comum você dizer, olha, tá quente, eu estou com calor. Na realidade, é uma expressão muito usada, até eu uso isso no dia a dia, para que todos me compreendam direitinho, mas fisicamente é incoerente, né? Incorreto, porque calor não está presente, ele não está contido. É uma forma de energia trocada, é uma forma de energia em trânsito. Valeu? Beleza? Então, observa só. Para medir temperatura, claro que nós temos sensibilidade para isso, né? Quando você toca no objeto que está com temperatura maior ou menor, você percebe isso, tá? Entretanto, o nosso tato ele pode nos levar a erros, né? Dependendo de como está o teu corpo, você pode tocar no objeto e ter a sensação de que ele está um pouco mais quente, um pouco menos quente. Então, na realidade, a maneira mais precisa de medir temperatura é utilizando termômetro, né? A gente tem um em casa, provavelmente aí, nesses tempos de coronavírus, né? Provavelmente você tem um aí na tua casa. Nessa primeira foto que você tem aí à esquerda, né, acima, você tem 3 termômetros que são muito utilizados aí no dia a dia. Você tem os 2 primeiros ali em cima são termômetros de mercúrio, né? O primeiro lá de cima é um termômetro clínico, daqueles que você coloca embaixo do braço, espera entrar em equilíbrio térmico para medir a tua temperatura. O terceiro de cima para baixo, ele é um termômetro digital, né? Nós usamos hoje mais os termômetros digitais na nossa casa. O termômetro de mercúrio ele não é recomendado pela Anvisa. Inclusive, ano passado ele foi retirado, né, do mercado, porque como ele contém mercúrio, pode representar algum perigo, né, de intoxicação. Alguma criança pode quebrar esse termômetro, de repente ingerir o mercúrio que tem ali. Então, para evitar esse problema, a gente já não encontra mais nas farmácias o termômetro de mercúrio. Você encontra o digital, que é esse terceiro aí de cima para baixo, todo mundo conhece o termômetro digital. Isso aí está na figura 1. Né? Na figura 3, que está abaixo, você observa, esse é um termômetro também, ele é um termômetro industrial, a gente observa isso em algumas máquinas. Alguns motores, né? Algumas máquinas utilizam esse tipo de termômetro, um termômetro bem mais resistente. Ele é construído de lâminas bimetálicas, né? Então é industrial, realmente. E na figura 2, olha que interessante, esse termômetro aí da figura 2, ele é chamado termômetro de pistola. É esse termômetro que a China está utilizando, né? A Coreia utilizou bastante, o Brasil também nos aeroportos está utilizando esse tipo de termômetro para verificar quem está com temperatura alta, porque caso esteja, pode estar apresentando o vírus, né? O Covid-19, que é perigoso, né? Então não dá para tocar na pessoa, tem que evitar colocar o termômetro nela. Então o de pistola é melhor, porque a distância você pode acionar esse termômetro, ele captura a radiação na faixa infravermelha. Lembrando que nós estamos o tempo todo emanando calor, você está o tempo todo
irradiando calor, e esse calor é irradiado na faixa do infravermelho, tá? Então, o que ele captura na realidade é radiação infravermelha. É um termômetro de grande sensibilidade, não é tão preciso quanto os outros, mas é um termômetro bem útil, né, nesse momento agora principalmente, tá? Então, termômetro, todo mundo sabe o que é, instrumento utilizado para medir a temperatura, né? Meus amados, aqui nós temos as escalas térmicas usuais, tá? Nós temos basicamente 13 escalas hoje, que são essas aqui no slide, escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Celsius, ela adota para o ponto do gelo a temperatura 0 graus Celsius. E para o ponto do vapor, a temperatura 100 graus Celsius. Fahrenheit adota para o ponto do gelo 32 graus Fahrenheit e para o ponto do vapor 212 graus Fahrenheit. E nós temos aí a escala Kelvin, né, também chamada de escala absoluta. A escala Kelvin ela adota 273 kelvins para a fusão do gelo, que é o ponto do vapor, do gelo, perdão, e para o ponto do vapor adota 373 kelvins, né? Que é aquela temperatura em que a água começa a vaporizar, tá? Entra em ebulição no caso, né? Então, olha só, essas 3 escalas são amplamente utilizadas. No Brasil, por questão cultural, nós utilizamos Celsius. Aliás, grande parte do mundo utiliza a escala Celsius, né? São pouquíssimos os países que utilizam a escala Fahrenheit, e entre eles a gente pode destacar Estados Unidos, né? Que utiliza a escala Fahrenheit. Então, nós aprendemos em sala, e agora a gente vai ter uma pequena revisão disso, nós aprendemos a relacionar essas 3 escalas aí, né? Olha só, para relacionar essas 3 escalas, você monta os 3 termômetros, como nós vimos em sala, tá? Você tem ali 3 termômetros, um graduado em graus Celsius, o outro em graus Fahrenheit e outro na escala Kelvin, que não utiliza grau, né, querido? Então, na parte inferior do termômetro, essa parte lá de baixo que você está observando, nós colocamos a temperatura de fusão do gelo nas 3 escalas. Portanto, em ordem você tem 0, 32 e 273. Na parte superior você coloca a temperatura de ebulição da água. Então, 100, 212 e 373. Tá? No meio da escala você coloca lá a temperatura em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E aí, para relacionar essas escalas, como é que você faz? Você pega o valor do meio, no caso C, subtrai do valor que está embaixo, como está aí nessa formulinha que você está vendo aqui. Então ficou C menos 0 sobre C menos 0, né? Repete nas outras escalas, portanto F menos 32 sobre 212 menos 32, igual K menos 273 sobre 373 menos 273. Tá? Bom, C menos 0, C, 100 menos 0, 100, F menos 32 dividido por 212 menos 32 dá 180, igual a K menos 273 sobre 373 menos 273 vai dar 100. Então, ficou do jeito que está aí a relação, porém não está simplificada. A gente pode cortar os zerinhos, você verifica lá que nós cortamos esses zerinhos aí, né? E em seguida você simplifica. Ficou C sobre 10, F menos 32 por 18, K menos 273 por 10. Simplificando por 2, ficou essa relação final aí que você conhece. C sobre 5, F menos 32 por 9 igual a K menos 273 sobre 5. Queridos, essa é a fórmula de conversão entre as 3 escalas. Então, a questão te dá um valor em Celsius e pede para você passar para Fahrenheit, né? Então, você coloca o valor lá onde tem Celsius, calcula, vai achar o valor em Fahrenheit. E idem para a escala Kelvin, né? Então, essa é a relação de conversão. Vai em anexo aí um material para vocês tentarem resolver. Depois eu vou colocar um outro vídeo mostrando a resolução dessas questões. Por enquanto ele está gabaritado, perdão, que é para você tentar realmente, tá bom? Olha só, aqui variação de temperatura, né? Você tem aí essa relação, nós vimos também, você utiliza somente para
variação. Como assim variação? Imagina que numa certa época do ano, em Belém, a temperatura registrada à noite foi de 22 graus Celsius. Imagina que durante o dia ela aumentou para 32 graus Celsius. Então, se eu quiser a variação entre o dia e a noite, vou pegar lá os 32 durante o dia e subtrair dos 22 durante a noite. Isso aí vai me dar como resultado 32 menos 22, uma variação de 10 graus Celsius. Eu tenho a variação em Celsius. E como é que eu posso obter, Miguel, nas outras escalas? Você joga nessa fórmula que está aparecendo aqui no slide, né? Então, por exemplo, se você, onde tem ΔC, colocar 10 graus Celsius, vai ficar 10 por 5, 2. Passo 9 multiplicando, vai dar 18. Então, se na Celsius variar 10, na Fahrenheit vai variar 18. Nota que a variação em Celsius e a variação em Kelvin é a mesma, tá? Então, variação em Celsius igual a variação em Kelvin. Tudo bem? E para nós fecharmos por enquanto, você tem aqui o zero absoluto, que é também chamado zero Kelvin, né? Queridos, essa escala aí, ela recebeu esse nome em homenagem ao físico engenheiro, né, irlandês William Thomson. Ele viveu aí nesse período do século XIX a XX. Embora o nome dele seja esse, William Thomson, ele recebe o apelido de Kelvin, né? Ele era um barão, então o Kelvin Lord Kelvin, é um título, né? Título de nobreza. E ele era um cara muito importante, fazia muitos trabalhos dentro da engenharia, inclusive ele veio em Belém, né? Em 1872 ele esteve aqui em Belém, exatamente para instalar cabos submarinos, né? O navio dele ficou ancorado ali no Rio Guamá, e ele instalou cabos exatamente para utilizar em telégrafos, que na época os telégrafos eram com fios. Belém foi uma das primeiras cidades do Brasil a receber cabos telegráficos, né? Tinha uma estação telegráfica aqui em Belém, e daí tem até um bairro cujo nome é esse, tá? Então, assim, esse cara, ele foi o primeiro a perceber que deveria haver uma temperatura mínima, porque quando você aumenta a temperatura, você aumenta o nível de agitação das partículas. Quando você diminui a temperatura, essa agitação também diminui, né? Então, o que ele pensou? Eu não tenho limites para temperaturas altas, mas eu tenho limite para temperaturas baixas. Então, ele percebeu que a menor temperatura é aquela em que as partículas já não têm mais energia mecânica, elas não têm energia cinética, potencial. Essas partículas presentes no corpo estão praticamente paradas, elas não têm nenhum nível de agitação, segundo ele, né? Tá? Vale ressaltar que nesse período não era conhecido o modelo atômico de Rutherford-Bohr que nós conhecemos hoje. Então ele imaginava que isso era possível. Tá? Então ele começou a medir a temperatura a partir do seu valor mínimo. E para esse valor mínimo, no qual as partículas estão em repouso, ele atribuiu o valor zero Kelvin. Então ele fez experimentos com gases, né, para constatar isso. Ele comparou a pressão do gás com a temperatura e obteve a seguinte relação. O zero Kelvin equivale a menos 273 graus Celsius, né? Bom, a partir disso a gente observa então que, teoricamente, o zero absoluto é a menor temperatura possível de ser atingida teoricamente. Tá, queridos? Por uma questão termodinâmica que é explorada na física quântica, né? Pelos novos estados da matéria, o quarto estado, o quinto estado. Então, dentro dessa realidade quântica, é impossível você obter o zero Kelvin. Você pode chegar a valores próximos, né? Mas não existe um objeto, mesmo em laboratório, em situações especiais, em condições especiais, não tem como você atingir o zero absoluto, tá? Então, digamos que é um limite, né? Do zero para cima existe, tá? Então, o limite, a menor temperatura teoricamente possível é o zero Kelvin. Tudo bem? Meus amados, fiquem com Deus. Esperem os próximos vídeos aí que nós vamos enviar, tá bom? Um grande abraço.
Se cuidem, tá? Nada de ficar zanzando aí pela rua, né? Fiquem em casa, beleza? E bom fim de semana aí para vocês. Um abraço, galera.